Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Nós estamos aqui naquele capítulo, breve apresentação do budismo, e hoje nós vamos ver um tópico que é muito interessante e que aqui o Lama chamou de remédio para dukkha. Dukkha, que é uma palavra sânscrita que se escreve D-U-K-A, ela é traduzida normalmente para o português como sofrimento. Mas vocês vão ver ao longo aqui das reflexões propostas pelo Lama Padmasambhava que o significado dela é muito mais amplo, mas não tem uma palavra no português que consiga abarcar todo o significado dela. Então, basicamente, o pessoal traduz como sofrimento, mas nós vamos ver que ela é mais ampla do que isso. Agora, o interessante desse tópico é a gente perceber a que o budismo se propõe. Ele se propõe ser um remédio para o sofrimento, né? Isso é muito interessante, porque isso foge um pouco, às vezes, a uns padrões que predominam aqui no Ocidente, onde muitas religiões se constituem de uma tal forma que elas se constituem em doutrinas que querem converter as pessoas a ela. Inclusive com um discurso que, do ponto de vista espiritual, é equivocado, de que a salvação só se daria se elas se convertessem. Agora, aqui a gente já percebe que a visão budista é completamente oposta a essa. Ele é um remédio. Se você estiver doente, nós oferecemos o remédio para você. É uma farmácia aberta, vamos dizer assim, para aqueles que precisarem dela, né? E é curioso porque o próprio Buda, falando sobre isso, ele diz assim, um doente, depois que se cura, ele não precisa mais ficar tomando remédio. Então a grande questão não é nós nos transformarmos em budistas, não é sermos budistas, mas é nos aproveitarmos das práticas que ele oferece para que a gente supere esse nosso estado de ignorância espiritual que nos leva ao sofrimento. Por isso ele é chamado de remédio, né? O remédio para a dukkha, remédio para o sofrimento. E aí o Lama vai dizer assim: o budismo pode ser apresentado como um remédio para tratar a perda do reconhecimento de nossa natureza ilimitada. Seu efeito é curar-nos da experiência de existência limitada, com etapas de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Eu gosto sempre, quando a gente está fazendo aqui as nossas reflexões em torno dos ensinamentos budistas, né, fazer a analogia, né, com aquilo que é o objeto da nossa reflexão aqui, que é o Evangelho, né? Então, quando o Lama diz que o objetivo do budismo, né, é nós superarmos a nossa existência limitada, a gente pode achar a correlação disso no Evangelho, quando Jesus, em várias passagens, se refere à vida eterna. Porque eterno significa exatamente isso. O que é o eterno? É a superação do tempo. Porque nós aqui estamos sujeitos ao tempo, né? A gente nasce, a gente, né, vai se desenvolvendo, a gente envelhece e morre, né? Mas o que nos ensina a própria doutrina espírita, inclusive, e nisso coincide com o budismo, é que nós temos uma natureza espiritual que permanece e que sobrevive ao fenômeno da morte, né? E que essa natureza não é limitada pelo tempo. Por quê? Porque ela, embora no seu processo evolutivo ela transite entre mundo invisível, desencarnado e reencarnado, né? Encarna e desencarna, mas ela está ali sempre presente, né? E sempre com esse potencial infinito que Jesus chamava de reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, ou seja, vocês têm um potencial ilimitado, porque quando se fala de divino, está se falando de infinito, não é isso? Toda vez que a gente se refere a Deus, a gente fala, Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus não tem, é todo poderoso, não tem nada que se opõe a ele, né? Então nós temos isso dentro de nós, Jesus falou, né? Então nisso consiste o objetivo de todas as práticas espirituais, inclusive a prática espiritual cristã, que a gente torne real essa natureza ilimitada, que a gente pare de ter essa visão distorcida de que nós estamos sujeitos ao tempo, né? Isso é como se fosse assim, no budismo eles dizem, é como se fosse um sonho. Nós estamos tendo aqui um sonho, é como se nós somos eternos, mas reencarnamos, tomamos um corpo e passamos a achar que nós somos essa personalidade que se manifesta através desse corpo e dessa mente. Mas a própria doutrina espírita mostra que a vida continua, como diz um livro de Chico Xavier, inclusive, né? Tem um romance de Chico Xavier que aí a vida continua, né? Ou seja, ela segue sem limitações, né? Então o objetivo do budismo, conforme diz aqui o Lama Santen, é esse, né? Que a gente reconheça essa natureza limitada.
E aí ele diz assim: quando o Buda era um príncipe, percebeu que todos os seres sofriam de uma mesma doença. No Oriente, essa doença tem um nome específico, dukkha, mas não existe termo correspondente nas línguas do Ocidente. Embora todos tenhamos a doença, podemos não percebê-la. Trata-se de algo como alegria e sofrimento inseparáveis. Olha que interessante. Na visão budista existe uma única palavra para esses dois conceitos. Eles não podem ser separados. Em nossas línguas acontece o contrário. Os conceitos estão separados e não podem ser unificados em um único termo. Então eu acho que uma das coisas assim muito interessantes quando a gente medita sobre a vida é a gente começar a perceber que a gente tem essa possibilidade de superar essa dualidade, né? Aqui você percebe que o Lama está dizendo assim, que nós temos uma visão comum, uma visão ordinária, de que onde existe alegria não existe sofrimento, onde existe sofrimento não existe alegria, né? Só que isso é uma visão muito superficial das coisas, porque muitas vezes a gente vê pessoas, como a gente inclusive já citou aqui várias vezes, que depois de passarem por grandes tragédias, entre aspas, né, passam a considerar aquela suposta tragédia como o grande evento transformador da sua vida. Aquilo foi a fonte de uma grande alegria, aquilo foi a fonte de uma grande bem-aventurança, né? E da mesma forma, a gente vê muitas pessoas que conquistam aquilo que tanto ambicionavam. A gente citou agora há pouco o exemplo de atores famosos e ricos de Hollywood, e depois se suicida, né? Então, o que o ensinamento nos traz aqui é que a gente esteja atento para isso, né? Que no nosso mundo não tem nada que seja, para a gente usar aqui a linguagem chinesa, puramente yang ou puramente yin, né? Nem é só luz, nem é só sombra, né? Sombra e luz caminham sempre juntas. A gente, nas coisas mais cotidianas, a gente compra um carro novo e fica super feliz, pô, consegui aquele carro que eu tanto desejava. E na hora que eu adquiro, que eu saio da loja, caramba, eu tenho que fazer um seguro, alguém pode bater, pode ser arranhado, já começa uma preocupação. Junto com a alegria já vem uma aflição, né? Eu adquiro a minha casa nova e eu falo, bom, agora eu vou pôr câmeras aqui, eu vou contratar uma firma de segurança. Quer dizer, tudo vem misturado, não tem nada assim puramente... nenhum evento puramente feliz, nenhum evento puramente sofrido. Isso é muito interessante, porque evita que a gente fique com a nossa mente vagando entre os extremos da euforia e da depressão. A gente nem fica muito eufórico. Vocês podem reparar que as pessoas mais sábias, elas têm um certo equilíbrio, elas ficam alegres, mas não é aquela alegria desmedida, né? Aliás, os chineses costumam dizer também, os chineses mais tradicionais, que uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter é a moderação, porque ela conduz ao equilíbrio, que é aquele ponto que não vai nem para um extremo nem para o outro, né? Então os sábios eles nem ficam eufóricos demais com as alegrias, nem ficam deprimidos com as tristezas, porque em ambos os casos eles usam uma visão sábia, que é aquela que a gente viu na nossa mensagem de hoje. Tudo está em constante renovação. Então hoje eu estou alegre, mas daqui a pouco essa alegria pode se transformar em sofrimento. Então eu não vou também me apegar demais a ela, nem ficar eufórico demais, né? Do mesmo modo, quando estão sofrendo, eles também não falam assim, passa, tudo passa, toda dor passa também, né? Então isso faz com que a gente tenha um equilíbrio maior, né? Não fique oscilando entre extremos e consequentemente tenha uma saúde mental mais mais desejada, né? Ou mais consistente, né? E aí ele segue dizendo, o dukkha pode ser explicado de forma simples a partir do fato de que quando temos alegrias, elas constituem-se sementes de sofrimento. É o exemplo do carro que eu dei aqui agora há pouco, né? Você compra o carro, fica feliz, mas já sai de lá preocupado em fazer um seguro, aí dali a pouco vai olhar o preço do IPVA, é caro pra caramba e tal, então vem um sofrimento junto. Essa é uma experiência cíclica, é como uma roda girando entre as polaridades de estar bem e estar mal. Eu estou achando interessante porque isso aqui tem uma conexão direta com a nossa mensagem de hoje, né? Tudo está em constante renovação, então é cíclico. É uma roda que gira, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É igual a roda gigante. Uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está lá no alto, né? Nunca permanece num lugar só. Gostaríamos de encontrar o freio quando estamos na região da felicidade. E gostaríamos de acelerar quando estamos infelizes. Às vezes achamos que encontramos um regulador de velocidade, mas logo surgem problemas nessa tentativa de controle. Esse é um dos pontos onde o budismo insiste muito. Na base de todas as nossas aflições
está o nosso desejo de controlar as coisas, de ter segurança, né? E todos os ensinamentos espirituais, eles nos dizem o seguinte: não há como você ter segurança numa vida que se move o tempo todo. A nossa mensagem de hoje, que está em constante renovação. Há como você se harmonizar com o movimento. E é aí que reside a sabedoria. Por isso se fala constantemente no budismo de lucidez. Eu tenho que ter muita clareza. Para quê? Para eu saber para onde o movimento está indo e não me desarmonizar com ele. Né? Não querer. Porque qual é o problema dos nossos desejos, da gente ser escravos dos desejos? É que normalmente o desejo, ele dificilmente está em acordo com os movimentos que estão acontecendo. Eles estão em acordo com o meu interesse de que todas as coisas fiquem bem para mim. Né? Daí surge a manipulação. Eu tento colocar tudo de um jeito que funcione bem para mim. Né? Como esse controle é impossível, eu fico aflito. Né? Fico desesperado, porque eu ajeito daqui, aí dali desajeita. Aí eu vou para lá e a coisa... Né? E assim as coisas vão caminhando. E aí o Lama segue dizendo: gostaríamos de encontrar o freio, né, quando estamos na região da felicidade, e gostaríamos de acelerar quando estamos infelizes. E ele segue dizendo assim: um exemplo é o da mulher que deseja ter um filho. Quando o bebê nasce, ela pensa: que maravilha. Depois ela percebe que tudo o que acontece ao filho a perturba intensamente. O sofrimento surge na exata medida daquela alegria. É assim em todas as relações humanas. Ou seja, ele vai dar aqui esse exemplo e mais 2 exemplos para mostrar como é que isso se manifesta na nossa vida cotidiana, né? A questão do bebê, assim, ela é bem interessante, né? Porque o casal se casa e aí, puxa, eu quero ter um filho, tá? E o bebê nasce, é uma felicidade, e de fato, é uma grande felicidade. Segundo os próprios mestres espirituais, uma das maiores felicidades humanas, né? Ou terrestres que a gente pode ter. Mas, como toda felicidade terrestre, vem junto sofrimento, né? Que pode ser de pequena monta ou de grande monta, mas, por exemplo, o bebê vai chorar de noite, não vai deixar a mãe dormir, né? Vai adoecer, né? Às vezes uma doença mais grave pode acontecer também, né? Então, é mais um exemplo de que alegria e sofrimento vêm juntos. É isso que significa dukkha. Então, quando se diz que o budismo busca o remédio para a dukkha, significa como que a gente supera essa dualidade, né? A gente supera essa dualidade a partir de uma mudança interna, né? É quando a gente desenvolve aquilo que a gente já falou aqui, que é a resignação, a aceitação, que é muito mal compreendida, né? Porque é compreendida como passividade, né? Então, por exemplo, o bebê adoece, no exemplo da mãe. A mãe não vai ficar de braço cruzado e deixar ele morrer. É lógico que ela vai se mexer para salvá-lo. Mas o que os mestres recomendam é que isso seja feito com equilíbrio, sem desespero, né? Como eles chamam, com energia constante, né? Sem deixar que a minha energia afunde, né? Aconteceu. Um exemplo que a gente traz muito aqui, por exemplo, que é extremamente doloroso, é quando os pais perdem filhos. Filhos morrem. Só que o que os mestres alertam a gente? Olha, isso é uma possibilidade, precisamos estar preparados para tudo, porque senão, na hora que a coisa acontece, né? E eu conheço uma família que há 3 anos atrás perdeu o filho num acidente de automóvel que até hoje não se recuperou. É isso que os mestres falam, mas aí você não está ajudando também aquela alma que partiu. Porque muitas vezes ela está aprisionada por nossos pensamentos depressivos e entristecedores. Às vezes até se sentindo culpada pela tristeza daqueles que ficaram na Terra. Né? Então é isso que a visão lúcida esclarece para nós, né? Que a gente tem que ter alegria em todos os momentos, porque todos eles têm uma razão de ser, né? Todos eles são frutos de uma lei de causa e efeito perfeita, né? Porque nós temos Deus como causa primária de todas as coisas. Então, a aceitação significa isso, significa não que eu vou ficar passivo diante da situação, mas que, por exemplo, na caso da perda de um filho, eu estou sentindo muitas saudades, mas eu vou ter aquele espírito animado para que lá onde ele se encontre no mundo invisível, ele receba de mim as melhores vibrações. Eu vou oferecer o meu melhor e não o meu pior, né? Aí o Lama vai dizer mais um outro exemplo aqui, dizendo assim: outro exemplo é uma pessoa que vê um ser maravilhoso, fantástico, inacreditável. Aí ele está falando aqui do momento que a pessoa se apaixona, né? Ela pede aos deuses: por favor, deixe-me chegar perto daquele ser maravilhoso. Se os deuses estão de bom humor, podem conceder alguma interação. E logo a pessoa descobre-se vigiando aquele ser, absolutamente insegura em relação à sua tênue conexão com ele. O mais curioso é que a intensidade da vigilância, a intensidade do sofrimento causado pela vigilância e a intensidade da insegurança quanto aos rumos da relação
correspondem exatamente à atração exercida por aquele ser, ou seja, quanto maior a atração, maior a vigilância, o sofrimento e a insegurança. Então é mais um exemplo mostrando alegria e sofrimento juntos, né? Tudo que está baseado no desejo pessoal vai dar esse problema. Por quê? Esse tipo de relação que ele está citando aqui são as relações comuns, humanas, que a gente estabelece hoje, afetivas, né? Conheço a pessoa, acho ela fantástica, combinamos perfeitamente, é minha alma gêmea, né? Aí eu, né, como diz o Lama, se os deuses favorecerem, eu conquisto, mas aí mesmo depois de conquistado, eu fico o medo de perder. Né? Por quê? Porque na nossa mensagem de hoje diz tudo está em constante renovação. O medo de perder gera aflição e gera sofrimento. E ele é proporcional à atração que a pessoa exerce. Por quê? Porque eu entro na relação com a visão egoísta, né? Que alegria que ela pode proporcionar para mim, e não que bem que eu posso fazer a ela. Porque se a pessoa entrasse mesmo numa relação afetiva dizendo assim, que bem que eu posso fazer a ela, faria como diz uma palestrante muito boa aqui da Comunhão Espírita, né? Ela uma vez falando, provocou muito riso na plateia, na palestra, ela falando assim, olha, meninas, quando seu marido foi embora, dizer que conheceu outra, espiritualmente os mentores dizem assim, vocês digam para eles, vá com Deus, seja feliz, porque você vai estar, primeiro, se libertando, né, de laços que podem vir, né, a causar problemas kármicos para vocês e para ele, né? E vão estar se desligando daquela situação. E assim, é isso que nós temos que desejar aos seres que nós amamos, felicidade. Você vai ser mais feliz lá? Então seja feliz. Só que, óbvio, né, a nossa mente não está preparada para esses momentos, né, adequadamente. E aí o Lama diz assim, chamamos isso de dukkha. Não há como evitar essa inquietação. Para cada característica favorável que percebemos no mundo, existe um problema correspondente exatamente do mesmo grau. E aí vem o último exemplo. Outro exemplo, olhamos para uma caixa de doces deliciosos e pensamos que delícia. Podemos contemplar os doces e examinar cuidadosamente nossos apegos, ver como surgem as reações condicionadas. Tiramos a tampa da caixa e surgem energias nítidas dentro do nosso corpo. Tampamos a caixa e as energias se vão. É um exercício interessante. Então aqui, por exemplo, a gente poderia lembrar... Ele está falando de uma caixa, vamos supor que seja, sei lá, uma caixa de chocolate, que é uma coisa que nos atrai muito, né? Então, nós abrimos a caixa e sentimos, por exemplo, o cheiro, né? Aquilo mexe com a nossa energia, né? A gente fica imediatamente com vontade de comer, assim, ou 10 ou 20, né? Aquilo não tem muito um limite, né? Então, aqui o Lama está introduzindo um assunto que nós vamos aprofundar no próximo sábado, que é a questão de que o nosso apego não é aos objetos. O nosso apego não é aos seres que nós conhecemos, o nosso apego é ao efeito que eles produzem na nossa energia. E o Lama fala isso de uma maneira muito engraçada, ele diz que se não fosse assim não existiria divórcio. Né? Porque assim, num primeiro momento eu me apaixono, por quê? Porque aquele ser produziu um movimento na minha energia que assim, né, botou minha energia para cima. Aí caso os anos vão se passando e tal, e aí chega um momento em que já a minha energia já não se move da mesma maneira. Aí chega um momento em que não está dando mais, né? Por que não está dando mais? O ser está ali, é o mesmo, né? Mas já não move mais a minha energia da mesma forma. A mesma coisa é objetos. A gente compra um objeto, por exemplo, sei lá, uma roupa nova, né? Na hora que olha na vitrine dá um brilho assim, um brilho no olho. Aí a gente compra. Aí aquele brilho já diminui um pouquinho porque eu já comprei, já consegui, né? E dali a pouco uso uma vez, sei lá, duas. Nós homens até somos melhores nisso, a gente usa mais vezes, mas mulheres às vezes uma vez só e aquilo já perdeu o brilho. O Lama brinca com isso também, dizendo assim, ó, se não fosse isso não existiria bazar. Né? O bazar, porque o bazar é lá onde as pessoas doam as roupas para o SEB vender, né, para poder fazer suas atividades de assistência social, etc. Né? Então, na próxima semana, nós vamos aprofundar essa questão para perceber que, na verdade, esses movimentos aos quais nós nos apegamos não é aos objetos externos especificamente, mas sim aos movimentos internos da nossa energia. E o que nos causa sofrimento é nós ficarmos dependentes de objetos externos para manter a nossa energia elevada. É por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Dessa dependência. Né? Nós não vamos precisar mais de objetos internos que façam a nossa energia brilhar.
ela vai brilhar por si mesma, como a energia de Jesus brilhou, inclusive na cruz.